uma das maneiras mais simples da gente organizar um conjunto de dados. Ele é definido como sendo a sequência dos dados brutos, que são os dados que foram coletados, na ordem que foram coletados, só que organizados de uma maneira não decrescente. Então, o que significa uma sequência não decrescente? Eu vou dar um exemplo para vocês, primeiro, de uma sequência crescente. Então, vamos supor que você entrevistou as pessoas com relação às idades delas e você obteve a seguinte sequência: 2, 3, 5, 7, 9. Agora eu vou mostrar o que é uma sequência não decrescente. 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9. Então, o que a gente consegue perceber? Que na sequência crescente, os valores eles vão sempre crescendo, quer dizer, eles vão sempre aumentando. De um número para o outro, está sempre subindo. Na sequência não decrescente, ora ocorre, de fato, dos valores estarem aumentando, mas existem algumas situações em que os valores não aumentam, quer dizer, eles permanecem constantes. Então, o que faz uma sequência não decrescente? Ou os valores vão aumentando, vão subindo, ou ele fica constante. Na sequência crescente, eles necessariamente sempre vão aumentando, eles nunca podem ficar constantes. Por isso que está escrito aqui que o RAW é organizado de forma não decrescente. Muito bem. Então, vamos supor o seguinte. Vamos pegar um conjunto aqui de dados brutos. E, de novo, vamos supor que a gente entrevistou as pessoas com relação às idades delas. E aí a gente obteve os seguintes resultados, na ordem que a entrevista ocorreu. Então, por exemplo, uma pessoa disse que tem 9 anos, aí a outra disse que tem 8, aí a outra disse que tem 9, 4 e 7. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Então, a gente está com uma amostra, um N, igual a 9. Muito bem. Na hora que a gente vai construir o nosso RAW, o RAW tem que conter necessariamente o mesmo tanto de coisas que você tinha no teu conjunto de dados brutos. Ou seja, se você tinha no conjunto de dados brutos 9 elementos, no RAW eu tenho que ter também os mesmos 9 elementos. Isso significa, na prática, que na hora de construir o RAW, você vai pegar todos os valores que você tem, colocar nessa sequência não decrescente e vai repetir os valores. Ou seja, você não vai ignorar as repetições. Então, olhando para cá, o menor valor que a gente tem é justamente esse 4. Então, vamos lá. A gente escreve primeiro o 4. Depois, apareceu o 7. E ele ocorreu 3 vezes. Então, no RAW, eu vou ter que escrever o 7 3 vezes. Depois, a gente tem o número 8. Aí aparece o 9, que apareceu aqui e apareceu aqui. Então, 2 vezes, tem que colocar no RAW 2 vezes. Depois o 12 e, por fim, o 15. Então, vamos lá, 12 e 15. Então, se vocês contarem aqui, vocês têm que ter justamente a mesma quantidade de elementos originais. Qual que é a vantagem do RAW? O RAW ele é muito útil quando você quer fazer uma contagem. Então, por exemplo, quando você olha aqui para esse RAW, para esse conjunto de dados aqui, rapidamente você enxerga que o número 4 apareceu uma vez, que o número 7 ocorreu 3 vezes, o 9, por exemplo, apareceu 2 vezes. Então, a forma que você tem de contar utilizando o RAW é muito mais rápida do que utilizando os dados brutos. Não que não dê para fazer essa contagem pelos dados brutos. Dá. Só que a chance que você tem de esquecer alguém, de errar na contagem, é muito maior.